20 provas da existência de Deus. Este é o 9º artigo, transformado agora em vídeo, de uma série de 20, em que abordo as 20, entre aspas, provas da existência de Deus, apresentadas pelo pastor evangélico Jefferson Magno Costa, em seu livro, entre aspas, Provas da Existência de Deus, lançado pela editora evangélica Vida. Sempre gosto de acentuar o seguinte: escrevo a palavra prova, entre aspas, porque, obviamente, não se trata de prova alguma. Não existem provas da existência de deuses, porque simplesmente os deuses não existem de fato. Os deuses sempre foram uma criação do homem. É o homem que cria deuses e religiões à sua imagem e semelhança. Atualmente existem no planeta Terra, no mínimo, 2.000 deuses e 10.000 religiões. Eis a verdade pura e cristalina. Pois bem, na página 73 do supracitado livro, o pastor evangélico Jefferson Magno Costa apresenta a 9ª, entre aspas, prova da existência do Deus bíblico. Eila, abre aspas. Sabe-se que Nietzsche passou os últimos 10 anos de sua vida sob o peso de imensos remorsos, sofrendo constantes crises de desespero. A inteligência que tanto blasfemara contra Deus mergulhou nas trevas da loucura. Nietzsche morreu louco. Sim, pois Deus olha para todo soberbo e humilha-o e esmaga os ímpios no seu lugar. Jó, capítulo 40, versículo 12. Fecha aspas. Eis acima a 9ª, entre aspas, prova da existência do Deus bíblico, apresentada pelo pastor evangélico Jefferson Magno Costa. Você, leitor amigo, entendeu, não é mesmo? Caso não tenha entendido, explicar-lhe-ei agora. O pastor evangélico afirma acima que o Deus da Bíblia existe porque o filósofo ateu alemão Friedrich Nietzsche, 1844-1900, morreu louco. Segundo o, entre aspas, brilhante raciocínio do pastor evangélico, já que o ateu Nietzsche morreu louco, então está comprovado que o Deus da Bíblia existe. Diz o pastor que Deus castigou o ateu Nietzsche com a loucura, porque quem blasfema contra o Deus da Bíblia será castigado. Por que você está rindo, leitor amigo? Por que você está rindo? Por favor, controle-se. O ateu Sigmund Freud, 1856-1939, o pai da psicanálise, foi um ferrenho crítico da religião. Freud afirmou que, entre aspas, a religião é uma neurose obsessiva universal
da humanidade. Fecha aspas. A neurose é uma espécie de distúrbio mental que leva o indivíduo a ter uma vaga noção de seu problema. A pessoa neurótica não é propriamente louca, porém, cria inconscientemente um mundo de regras que passa a controlar seu comportamento. Isto é, não vive de forma completa a realidade. Freud afirmou com acerto que a religião surgiu de uma necessidade de defesa do homem contra as forças da natureza. Para ele, as ideias religiosas são ilusões, realizações dos mais antigos e fortes desejos da humanidade. Freud tem realmente razão. O homem primitivo, diante das forças desconhecidas da natureza, sentiu a necessidade de proteção, já que o homem sentia temor, por exemplo, de relâmpago, trovões, terremotos, etc., buscou inconscientemente proteção nos mais diversos deuses. Por isso, o homem foi e é um criador de deuses. A civilização egípcia criou vários deuses antropozomórficos. A hebraica, entre outros deuses, criou um Deus único e espiritual. A grega, também vários deuses. A indígena, inúmeros deuses, e assim por diante. O homem religioso é, no dizer de Freud, realmente um neurótico, no sentido de que tem uma vaga noção da realidade. Ele coloca na cabeça os dogmas religiosos e passa a viver de acordo com eles. Os dogmas religiosos, que são apenas criações humanas, passam a controlar todo o procedimento do homem religioso, levando-o a uma fuga da realidade que o cerca. E posso citar aqui vários exemplos que comprovam a neurose coletiva do mundo religioso. A Igreja Católica Apostólica Romana, em toda a sua existência, criou vários dogmas. Em defesa desses dogmas criados por sacerdotes, a Igreja Católica, voltada para um mundo irreal, torturou e matou milhares de pessoas inocentes. Isso foi uma neurose religiosa, um distúrbio mental. Ou será que é normal e sadio torturar e matar pessoas por discordarem de dogmas impostos por outras? O homem religioso, com frequência, provoca atentados terroristas, ceifando a vida de milhares de pessoas inocentes, almejando a conquista de um céu, entre aspas, repleto de mulheres virgens. Isso é uma neurose religiosa, um distúrbio mental. Ou será que é normal e sadio acreditar que uma entidade espiritual vai ao orgasmo com a morte cruel de pessoas inocentes? O homem religioso cristão protestante fundou em 1865, nos Estados Unidos da América do Norte, a organização Ku Klux Klan, que queimou e matou centenas de negros
católicos, ateus e judeus. Isso foi uma neurose religiosa, um distúrbio mental. Ou será que é normal e sadio acreditar que uma entidade espiritual vai ao ápice da felicidade ao sentir o cheiro de carne humana queimada? O homem religioso Jim Jones, John Min, Jeffrey Lundgren, Joseph de Mambro e outros, o homem religioso conduz milhares de pessoas a cometer suicídios coletivos com o objetivo de se encontrarem com Deus. Isso é uma neurose religiosa, um distúrbio mental. Ou será que é normal e sadio crer que uma entidade espiritual deseja que todos se suicidem? O homem religioso pratica sacrifícios, holocaustos, extração do pênis, açoitamentos, eliminação do clitóris, jejuns, etc., em homenagem a divindades. Isso é uma neurose religiosa, um distúrbio mental. Ou será que é normal e sadio acreditar que uma entidade espiritual adora sentir o cheiro de carne queimada, detesta ver o homem com o pênis dependurado, odeia o orgasmo feminino, aprecia um corpo humano mutilado? Pois bem, caro leitor, deixo agora o Freud em paz e volto à afirmação do pastor evangélico Jefferson Magno Costa. Você, leitor, já esqueceu a nona, entre aspas, prova da existência do Deus bíblico descoberta pelo pastor durante vários anos de pesquisa? Ora, o pastor afirma que o Deus da Bíblia existe porque castigou o filósofo ateu Nietzsche com a loucura. Essa afirmação do pastor evangélico é mais uma prova da verdade afirmada pelo psicanalista Sigmund Freud. De fato, a crença religiosa é uma neurose coletiva obsessiva da humanidade, um distúrbio mental, no dizer de Freud. O filósofo alemão Nietzsche era ateu e tudo indica que morreu realmente louco. Todavia, a loucura de Nietzsche não foi um castigo dos deuses e muito menos do Deus da Bíblia. Como sempre mostro em vídeos e artigos, os deuses são um produto da imaginação humana. É o homem que cria deuses à sua imagem e semelhança. Já que os deuses não existem de fato, é óbvio que eles não castigam os ateus e nem protegem as pessoas que acreditam neles. Isto é, os deuses são indiferentes às pessoas. Vou citar aqui alguns exemplos que comprovam a verdade de minha afirmação. O pastor evangélico afirma que o ateu Nietzsche ficou louco porque Deus o castigou. Que loucura! Ora, em todo o planeta Terra existem pessoas loucas com gravíssimas deficiências mentais. Conheço algumas pessoas loucas que estão internadas em estabelecimentos apropriados para esse fim. No Brasil, milhares de famílias sofrem com pais, filhos, sogros e netos portadores de doença mental grave. Se você, leitor amigo,
fizer uma pesquisa nos hospícios, encontrará ali pessoas loucas. E pessoas loucas, em sua quase totalidade, religiosas e não ateias. Nos nosocômios quase não há ateus, isto é, a quase totalidade das pessoas loucas existentes no mundo é religiosa e não ateia. O que as estatísticas provam? Ora, as estatísticas provam que a loucura atinge qualquer pessoa, independentemente de raça, cor, opção religiosa ou não. Percebeu, caro leitor, que o pastor evangélico Jefferson Magno Costa delira quando diz que Deus castiga os ateus com a loucura? Como se o maior número de loucos é constituído por pessoas religiosas, e aí estão inseridos os cristãos? A loucura, o câncer, a depressão, o diabetes, a hipertensão, o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, a diarreia caganeira no Ceará, a sífilis, a gonorreia, o AVC, a paralisia infantil, enfim, todas as desgraças atingem todas as pessoas, pouco importando se elas são crentes ou ateias, ou se são criancinhas inocentes ou não. Não existe, pois, Deus algum por trás dessas moléstias. Vê-se, pois, que o pastor evangélico delira. Ele escreve essas bobagens e os fiéis acreditam mesmo. Em minha página no YouTube, sempre recebo comentários, entre aspas, de cristãos, dizendo que Deus vai me castigar por eu ser ateu. Quando leio essas, entre aspas, preciosidades, rio muito, mas fico triste. Rio porque são manifestações cômicas e fico triste por ter certeza de que as pessoas adoram ser enganadas, ludibriadas em nome da religião. No dia 18 de janeiro de 2009, o teto da Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo, localizada no Cambuci, São Paulo, desabou sobre os fiéis. Morreram 9 cristãos, 100 ficaram feridos. Será que o Deus da Bíblia os puniu por ficarem prestando culto a Ele? Os cristãos pensam que estão protegidos dentro de igrejas. Pura ilusão. E aqui mais um exemplo. Cristãos estavam no templo cantando hinos ao Deus de Abraão. E o que aconteceu? O teto da igreja desabou. 9 cristãos morreram e 100 ficaram feridos. Até hoje, a família dos mortos e feridos lutam na justiça em busca de indenizações. E a igreja recorrendo. Veja a loucura religiosa, caro amigo. Se o teto não fosse de uma igreja, mas de um auditório repleto de ateus, os cristãos iriam dizer que os 9 ateus morreram porque o Deus da Bíblia os castigou. Percebeu a criatividade dos cristãos, leitor? Percebeu a criatividade do pastor evangélico Jefferson Magno Costa? Carol Wojtyla, o Papa João Paulo II, foi atingido por 3 balas disparadas não por um ateu, mas por um fanático religioso. Sempre a religião. Pois bem,
Depois dos tiros, nunca mais o Papa teve saúde. Mais de 1 bilhão de católicos romanos oravam pela saúde do Papa. E quanto mais oravam, mais o Papa tinha sua saúde deteriorada. Isso prova que a oração não serve para nada. A cada mês, o Papa era levado a um dos melhores hospitais da Itália. O Papa recorrendo à ciência, é claro. Se tivesse ficado no Vaticano com orações, teria morrido muito antes. Para piorar a situação, o mal de Parkinson foi submetido a inúmeras cirurgias. Já não andava, não falava, não mastigava, porque seus músculos internos estavam enrijecidos pela terrível doença. E o povo católico orando e o Papa piorando. Claro, orações não servem para nada. O pobre Papa teve ainda que passar por uma traqueostomia, terrível procedimento cirúrgico, e assim morreu. Veja agora, leitor amigo, a loucura religiosa. Se não fosse o Papa Karol Wojtyła, mas um ateu famoso, por exemplo, o neurocientista Sam Harris, se fosse ele que tivesse passado por esse sofrimento pelo qual o Papa Karol passou, os cristãos iriam dizer que o ateu Sam Harris sofreu muito porque o Deus da Bíblia resolveu castigá-lo. Viu, leitor amigo, como Sigmund Freud tinha razão quando disse que a religião é uma neurose, um distúrbio mental? No Brasil, como em qualquer lugar do planeta, igrejas e templos são destruídos por incêndios, atentados, intempéries do tempo e outros motivos mais. Eis algumas igrejas cristãs destruídas por incêndio: Igreja Católica Vista Gaúcha, no Rio Grande do Sul; Igreja Católica Senhor Bom Jesus, em Curitiba; Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis, Goiás; Igreja Mundial do Poder de Deus, em Santo Amaro. Será que o Deus da Bíblia ficou enfurecido com essas igrejas, resolvendo tocar fogo nelas? Claro que não. Deuses não existem, obviamente não protegem igrejas, não protegem fiéis e não castigam ateus. Tudo isso são loucuras religiosas. Mais uma vez, leitor amigo, veja a loucura religiosa. Se não fossem igrejas, mas auditórios frequentados por ateus, cristãos iriam dizer que os incêndios foram um castigo do Deus da Bíblia. Percebeu, leitor, como Freud tinha razão? Poderia citar uma infinidade de casos, porém creio que os mencionados acima já são o suficiente para o meu objetivo. O pastor evangélico escreve que Deus castigou o filósofo alemão ateu Nietzsche com a loucura, e que isso, entre aspas, prova a existência do Deus da Bíblia. Tudo errado. Se o pastor evangélico raciocinasse um pouquinho mais, ele iria perceber facilmente que não só a loucura, mas também inúmeras doenças atingem até mesmo os animais irracionais que não criam deuses. Um abraço.